agora vou falar de outro tema que veio para mim também, de uma amiga muito especial, né, que está passando por isso, né, que é agora sobre os ombros, né? Então vamos lá, vamos sentir os ombros aí, já aproveitem, respirem. Quem estiver aqui comigo na live, quem vai assistir depois, já respirem. Um exercício que eu amo fazer, assim, é respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca e jogar os ombros para trás. Dá essa giradinha nos ombros, intencional, proposital, porque quando você faz esse movimento, quando você levanta os ombros e joga para trás, é como se você estivesse tirando o peso dos teus ombros e jogando para trás. O que que isso significa? Que quando você joga para trás, atrás tem toda a nossa ancestralidade. Ou seja, muitos pesos que a gente carrega, eles vieram, né, de muitos padrões ancestrais. E quando eu jogo esse peso dos ombros para trás, eu estou devolvendo aos grandes, devolvendo aos que vieram antes no sistema, que podem dar conta de me ajudar a transmutar e liberar esse peso. Então, olha, um exercício simples, gente, olha que coisa maravilhosa, gratuito, disponível para você fazer a qualquer momento na sua vida. Respira fundo. Levanta os ombros e na hora de soltar o ar expirando, joga o peso dos ombros lá para trás. Isso vai gerar uma liberação no seu corpo. Pode ter certeza que o seu corpo ele está sentindo esse movimento. Então ele já começa a entender que ele pode soltar os pesos. E sim, os ombros têm tudo a ver com a questão dos pesos, porque os ombros significam suporte e responsabilidade. Eles simbolizam tudo o que carregamos na vida. Então, né, pela linguagem do corpo, os ombros são o ponto de sustentação e responsabilidade. Eles carregam o peso simbólico das escolhas e da vida. Quando os ombros adoecem ou se lesionam, mostram que a pessoa está carregando fardos que não lhe pertencem ou assumindo responsabilidades em excesso. O ombro direito, relativo ao feminino, simboliza conflito com mulheres próximas, pode ser mães, filhas, companheira, chefe, ou uma dificuldade em lidar com a energia de entrega, do acolhimento e da intuição. É, com um problema, né, no ombro do lado direito mostra talvez essa dificuldade nessa conexão com o feminino, né, de lidar com a intuição, com a entrega, com o acolhimento. E se for no ombro esquerdo, masculino, vai estar ligada a tensões a homens, né, pais, irmãos, parceiros, chefes do sexo masculino ou resistência em lidar com autoridade, força, ação ou tomada de decisão. Então, se também se precisa trabalhar o seu lado masculino, normalmente manifesta algo no lado esquerdo, né? Então, segundo a Cristina Cairo, o ombro ele simboliza a capacidade de levar a vida com leveza. Então, dores, tensões ou lesões surgem somente em pessoas que querem controlar demais ou que absorvem responsabilidades além do necessário. Ombro travado significa dificuldade em flexibilidade emocional e também em resistência em deixar fluir o que a vida pede. A rigidez nos ombros reflete também o medo de delegar ou confiar em outras pessoas. Segundo a metafísica da saúde, os ombros eles são o ponto de expressão da frase eu carrego o mundo nas costas. Então, problemas nessa região revelam o excesso de peso emocional, ressentimentos, responsabilidades assumidas em nome dos outros. Dor no ombro pode indicar que a pessoa se sente presa a uma obrigação ou a um passado que não consegue libertar, né? Então, olha que interessante, gente. Muitas vezes a gente continua carregando pesos de promessas feitas aos outros, de responsabilidades assumidas em algum outro momento com os outros. A gente entenda que essa responsabilidade assumida pode ter sido feita até de forma inconsciente, mesmo na infância. Então, em muitas famílias, né, como acompanho pela terapia sistêmica familiar, em muitas famílias, às vezes quando criança, né, no luto de alguém, na perda de alguém, às vezes a gente assume a responsabilidade de
ocupar um lugar para ajudar na família, né? Quando tem às vezes a separação dos pais ou a perda de alguém muito importante na família, às vezes muito por amor, de forma inconsciente, né? Vai lá a nossa criança, toda salvadora, e fala que vai ajudar no sustento da casa, que não vai deixar que nada de mal aconteça, que vai proteger, que vai dar conta de coisas que não seriam responsabilidade dessa criança. Então, quando a gente assume esse lugar de salvadora, muitas vezes vai chegar um momento na nossa vida adulta que os ombros vão estar sobrecarregados por promessas e por ter assumido responsabilidades que não são nossas. E chega uma hora que o ombro começa a doer, que significa que é a hora de liberar esses pesos, tá? Então vamos lá, qual que é o caminho da cura para quando a gente tem qualquer problema nos ombros, qualquer dor, qualquer desconforto? O caminho da cura é aprender a delegar e confiar, soltar responsabilidades que não pertencem a você, trabalhar o perdão, a leveza na forma de viver. Exercícios de respiração, de alongamentos, podem também ajudar a liberar essa energia estagnada, como esse exercício que eu dei aqui na abertura, né? Respira fundo, segurando o ar e joga os ombros para trás, soltando o ar, assim, com bastante força, com bastante é, soltar mesmo. A palavra é soltar. Solta os pesos para trás, joga para trás os pesos que está carregando nesses ombros. Isso vai ajudar a curar esses ombros. E também aceitar que a vida pede ser conduzida com mais suavidade, sem tanto peso. Então, quais são as afirmações de cura? Eu escolho viver com leveza. Eu libero os pesos que não me pertencem. Confio no fluxo da vida e me permito ser sustentada ou sustentado. Meus ombros são livres, leves e fortes. Então, agora em específico, é um pedido dessa amiga maravilhosa que eu amo. Quando lesiona o ombro direito, né, que foi o caso, né, uma lesão no ombro direito que fez o rompimento do ligamento, tá? O rompimento do ligamento, ele mostra que a sustentação não aguenta mais, que há um limite atingido nas questões emocionais femininas que você tenta carregar sozinha. Então, segundo a Cristina Cairo, problemas nos ombros representam também a incapacidade de demonstrar ou expressar sentimentos de forma saudável. No ombro direito, é uma dificuldade em acolher, receber e nutrir emocionalmente, seja a si mesma ou aos outros. Então, o rompimento no ombro direito revela teimosia em carregar dores ou responsabilidades afetivas, guardando mágoas ainda femininas. Mágoas ainda pode ser da mãe, sogra, esposa, filhas, chefe do sexo feminino, guardando essas mágoas em silêncio. Então, tem mágoas aí que precisam ser liberadas. Gente, vamos liberar essas águas. Eu falo isso sempre aqui para vocês, né? Tudo que está represado dentro do corpo se manifesta em somatizações, em doenças. É por isso que é tão importante a gente liberar, tá? Pela metafísica da saúde, o rompimento no ombro significa uma ruptura interna nas relações com o feminino. Pode ser a recusa em receber apoio, o medo de se abrir emocionalmente, ou uma sobrecarga de cobranças de papéis femininos. Por exemplo, mulheres que se sentem sobrecarregadas com a maternidade, no cuidado, no afeto, ou também mulheres que carregam muita sensibilidade. E aí não podem demonstrar essa sensibilidade, então dá aquela rigidez, né, no ombro. Então, como o ligamento ele dá sustentação e ao mesmo tempo mobilidade, a lesão mostra a rigidez emocional. É uma dificuldade de se flexibilizar diante de expectativas femininas ou de acolher a si mesma. Ou seja, você está sendo muito dura com você mesma. O corpo rompe para forçar um desapego, pedindo que a pessoa pare de carregar dores femininas antigas, relações familiares, amorosas, maternas. Tá na hora, né, de soltar. Então, qual que é o caminho da cura? Reforçando aqui, né, para curar esse ligamento rompido no ombro direito, trabalhar a relação com a mãe e ancestrais femininas, curando mágoas, liberando emoções e liberando também, se liberando das cobranças.
Também se permitir receber apoio e acolhimento sem culpa.